Agora vamos para mais uma palestra, que é um oferecimento da Giroagro, uma palestra que a Giroagro trouxe para a gente sobre perspectivas para o agro brasileiro, a importância das commodities neste cenário. Então, eu convido ao palco o Leonardo Sodré, que é diretor executivo e comercial da Giroagro. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas? Seja bem-vindo, Leonardo. Oi, pessoal, bom dia. Para mim é um privilégio poder retornar ao Encontro Nacional de Cooperativas e mais privilégio ainda poder estar junto com vocês, profissionais pelo qual fazem acontecer no agronegócio brasileiro. Nós temos percebido ao longo desses dias que nós estamos presentes, qual é o nosso papel na produção de alimentos e na segurança alimentar. E eu fui convidado a falar um pouco sobre perspectivas para o agro, cenários. E qual é o nosso futuro? Qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso movimento que nós temos que provocar para nós continuarmos sermos o país do agronegócio, o país hoje mais importante para poder sustentar a entrega de alimentos para o mundo, que o crescimento populacional cada dia está maior, as rendas das populações estão maiores e o consumo de alimentos nobres cada dia são mais esperados. Sou empresário, produtor rural, sou graduado em Engenharia Agronômica Sul de Minas Machado, estou como diretor comercial executivo da Giroagro, fui diretor da Bissolo por 2 mandatos, sou membro do Conselho Empresarial do Sul de Minas, estou como vice-presidente do Sindicato Rural de Machado. Giroagro é uma empresa 100% brasileira, está entre as 500 maiores do agronegócio, entre as 5 melhores do segmento de fertilizantes, com mais de 20 anos de mercado, e atua em todo o território nacional, nas principais ou praticamente todas as culturas, e também no Paraguai e na Bolívia. Conquistamos pelo 5º ano consecutivo entre as 5 maiores e melhores do segmento. E os nossos pilares, cada dia mais bem vigiados, respeitados e consolidados, que é nossos produtos, serviços e pessoas. Falar do agronegócio, cenário 2023-2024. Nós viemos dos últimos 3 anos de alta de commodities agrícolas e de recordes. Entramos num cenário safra 23-24, não tendo 2 amigos ao favor do agronegócio, que é a alta de commodities e câmbio acima de R$5. Eu acredito que esse filme acabou, mas que nós teremos, da agora para frente, fator positivo, que é a baixa dos insumos. Mas também um fator preocupante, que onera muito o custo de produção, que é os valores dos arrendamentos. E aqui mostra o quanto nós somos eficientes. Hoje nós somos 4 produtos agrícolas maiores produtores mundiais. No soja, no café, no açúcar e no suco de laranja. Nós podemos falar que em soja, a produção estimada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que esse ano vai produzir 410 milhões de toneladas, e que o Brasil participa com 163 milhões de toneladas. E que logo em seguida vem os Estados Unidos com 129 milhões de toneladas, e retornando para o jogo a nossa vizinha Argentina, com aumento
na expectativa da safra agora em 48% da sua produção, podendo participar com 54 milhões de toneladas já nessa safra 23-24. Então a Argentina começa a voltar a aparecer no cenário para a entrega de produção de alimentos. E exportadores, nós podemos falar que nós temos 6 produtos de muita relevância mundial. Nós somos número 1 exportador de soja, de café, de açúcar, suco de laranja, carne bovina e carne de frango. A cada 4 bifes do mundo de carne bovina, 1 é brasileiro. A cada 3 bifes de frango, 1 é brasileiro. Mas nós temos um fato novo. Já pelo 2º ano, o Brasil vai bater recorde de exportação de milho. O Brasil, esse ano, já se torna o maior exportador de milho, com próximo a 30% do volume de milho exportado do mundo, entregando próximo de 55 milhões de toneladas. No cenário mundial de produção de milho, de 1,22 milhões de toneladas, que o Brasil hoje é 3º lugar como produtor. O maior produtor de milho dos Estados Unidos, 390 milhões de toneladas. Segundo maior produtor é a China, muito próximo dos Estados Unidos, lá com seus 280, e o Brasil com seus 163 milhões de toneladas. Mas o Brasil já se torna esse ano o maior exportador de milho. Então a relevância, a importância, nós temos que ter sim preocupações políticas dentro do nosso território, nós temos também o nosso dever de influenciar para esses posicionamentos regulatórios e políticos, mas o mundo também tem que perceber o qual é importante para as próximas gerações o nosso agro cada dia ser competente, eficiente, para poder sustentar esse crescimento populacional, entregar cada dia mais alimentos em quantidade e qualidade. Então, em produção, nós somos número 1 em 4 e seremos esse ano em exportação em 7. Aqui mostra um pouco qual que é o destino das nossas exportações. De forma muito forte, demonstra que há 20 anos atrás, a China representava apenas 5%, e hoje a China representa 33% do nosso movimento de exportações do agronegócio. E também demonstra o encolhimento da União Europeia, que era de 41%, e que hoje representa 17%. Mas me chama a atenção um pouco nesses indicadores, que o país mais populoso do mundo, o Brasil representa pouco nas exportações, que é a Índia. A Índia, hoje, com 285 milhões de habitantes, passou a China agora recentemente, o Brasil tem pouca representatividade. Então, nós temos que levar as nossas exportações como a gente estudava no passado, o caminho das Índias. Então, nós temos que pensar também em construir mercado na Índia. Da mesma forma que nós construímos um mercado tão relevante na China, nós temos que buscar construir mercado. Nós temos que buscar construir mercado também na Índia, para nós podermos levar os nossos produtos. Como que foi, nos últimos anos, a pressão na cadeia de suprimentos? Foi muito forte. Nunca visto. Nós percebemos o quanto impactou nos custos de produção do agronegócio, principalmente no reflexo durante a pandemia e também 6 meses depois pós-pandemia. Aqui mostra que, no período da pandemia 2020 e 2021, os índices globais da cadeia de suprimentos atingiram tetos nunca atingíveis historicamente. Mas demonstra que, já em 2023, o gráfico mostra que esses índices de suprimentos globais, em sua maioria, já voltaram a operar nas suas médias históricas dos últimos 10, 15 anos. E que nesse período de pandemia,
Acredito que eu tenho 25 anos de mercado, muitos aqui têm muito mais do que eu. Fato relevante para a construção de preço, inflação, variação de câmbio, mas um terceiro fator foi muito relevante durante a pandemia, a escassez de suprimentos. E aí veio a lei da oferta e da procura, e aí os preços dispararam e prejudicaram totalmente a entrega dos nossos resultados finais do último da linha. Mas demonstra que a economia já voltou a retomar nos preços históricos na nossa cadeia de suprimentos. E também, ligado diretamente à nossa cadeia do agro, e aqui mostra que os insumos também têm retornado a preços históricos. A partir do final do ano passado, dado da Mosaic, nós estamos até abaixo dos preços históricos em fertilizantes. E tem demonstrado uma ligeira alta e com tendência para os próximos 2 anos retornar com preços históricos dos últimos 10. Então, durante o período de pandemia, percebe-se que o aumento foi 65%, 70%, até 100%, mas hoje o preço de insumos já está hoje abaixo de preços históricos nas médias dos últimos anos. E também do outro lado, parte de agroquímicos, também demonstra que, nesse exemplo aqui, o glifosato, em comparação FOB China e soja Estados Unidos, que no período de pandemia, o glifosato chegou-se acima de $7. Após pandemia, após a retomada das grandes indústrias, grandes players, a produção de glifosatos e agroquímicos, chegou-se a $2 e demonstra que, novamente, os preços estão aproximando de uma equalização. O preço médio de glifosato é próximo a $5 e demonstra-se que chegou-se a 2, mas já está voltando a preços históricos. Insumos com glifosato já estão abaixo de médias históricas, favorecendo a relação de troca. Mas nós sabemos que o nosso produtor rural, que é o nosso propósito cada dia mais de ser melhor, é nós estarmos nessa cadeia para fazer com que o nosso produtor rural seja cada dia mais eficiente e que ele consiga entregar e continuar aqui na atividade por gerações e gerações. Mas também o nosso produtor rural, ele tem trazido nos últimos meses uma mágoa, uma tristeza, e que nós, como influenciadores do agro, temos uma missão de poder mudar esse posicionamento, porque nós não podemos parar de produzir alimentos. O jargão foi criado durante a pandemia, ele é totalmente verdadeiro. O agro não para e o Brasil é agro. E nós temos a missão, a todo momento, de acreditar, confiar e de fazer acontecer. E como que está a tendência das commodities agrícolas? Mesmo sabendo que nos últimos 3 anos, nós tivemos os preços mais altos nos mercados mundiais. Então, esse cenário também de commodities é também de equalização. Essas projeções têm mostrado que nos próximos anos, os preços das principais commodities agrícolas estão sendo equalizados. Principalmente que os estoques mundiais cada dia estão maiores. No caso de milho, tanto bolsa quanto o milho físico têm demonstrado que os preços têm se tornado em valores históricos. A mesma coisa para algodão, para café. O diferente está para açúcar. Açúcar está com tendência de alta, aumento de consumo, diminuição em áreas plantadas. Trigo e, no caso, soja. O que me conforta, nos entristece que os preços estavam bastante elevados, mas nós soubemos aproveitar disso. O nosso produtor nunca teve uma renovação de uma frota agrícola tão eficiente em pouco tempo. Os nossos produtores nunca
cuidaram tão bem de perfis de solo, quanto foi feito nos últimos anos, abertura de novas áreas de plantio. Mas agora nós temos que estar conscientes que nós temos agora que aproveitar dos recursos que nós construímos, do nível de conhecimento que nós atingimos, para nós retornarmos aos níveis históricos dos últimos 10 anos da agricultura. Em especial, o preço do soja. Aqui mostra que nós atingimos de forma muito eficiente, capitalizamos em bons momentos, com soja variando até $35. Mas também o mercado, como é tendência mundial, está havendo uma equalização nos preços médios, e soja variando entre 26, 27, talvez até $30. Ligado totalmente direto a estoques mundiais, que hoje nós estamos com o maior estoque mundial de soja, próximo de 122 milhões de toneladas, sendo que o Brasil é líder mundial na exportação, com próximo de 96 milhões de toneladas de sojas exportadas, e um consumo interno aí próximo de 70 milhões. E o porquê, em alguns momentos, o preço de soja ele é pressionado para baixo? Nós temos um gargalo de armazenagem muito forte, principalmente no centro-oeste e no sudeste brasileiro. As únicas regiões do Brasil que têm excedente de espaço para armazenagem é o sul do Brasil. Nós podemos falar que o sudeste tem um gargalo, tem uma eficiência de 65%, e o centro-oeste tem uma eficiência próxima de 57%. Então, os preços são pressionados internamente, principalmente pela queda dos prêmios e pela pressão no armazenamento, porque já vem a entrada da safrinha, que não é safrinha, segunda safra, recorde de produções. Estoques mundiais acima de 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior, atingindo 122 milhões, e também a valorização do real frente ao dólar. Algo surpreendente que nos últimos 6 meses a nossa moeda valorizou mais de 15% frente ao dólar, mas prejudicou nossas exportações para o nosso resultado também em 15%. Mas vamos para um cenário positivo. Hoje, o custo de produção, nosso break-even do soja, é o melhor. Nós podemos afirmar que, na safra passada, nós tínhamos que gastar 56,4 sacas de soja para mim cumprir meu custo de produção. Hoje, é necessário apenas 46,1 sacas de soja, tendo uma melhoria de 18% em relação. Esses indicadores é que nós temos que multiplicar a todo momento. A relação de troca da safra 22-23 em relação a essa safra é muito melhor. Mesmo sabendo que o valor da saca de soja está aí 20% menor. Então, a eficiência de gestão, de aquisição de insumos, vai ser muito melhor nessa safra do que na safra anterior. E, consequentemente, a melhoria da margem. Aqui demonstra que o ano passado, safra passada, nós entregamos uma margem de EBITDA de 16%, numa receita bruta que será superior à receita desse ano. Porque o preço médio de soja ano passado estava acima de 140. Esse ano, com o preço de soja entre 120 e 130, com a receita ligeiramente menor, mas teremos um resultado final mais do que o dobro, de 35%. Sendo que um resultado muito similar aos últimos 15 anos de soja no Brasil. E muito superior à grande maioria das últimas safras. Nós só perdemos para
em 2 momentos, em 3 momentos, a safra 2020, 2021 e 2022, que nós tivemos superávit de resultado. Então, esse ano nós iremos sair de uma performance de 16% para atingir 35% de EBITDA, ligado diretamente à baixa de insumos agropecuários. E ainda fica um ponto de atenção. Nós sabemos o quanto que foi galopante o aumento dos arrendamentos. E que até o momento os produtores ainda não tiveram o privilégio de corrigir, trazer para a realidade, para arrendamentos sustentáveis. Nós podemos afirmar que falam-se de arrendamento 10 sacos, 12, 15, 18, 22 sacos no Paraná, Rio Verde. Então, acho que esse ponto precisa ser tratado para se tornar cada dia mais sustentável e a gente estar com os pés no chão para levar o nosso compromisso em produzir alimentos de forma inteligente para os próximos anos. Então, a tendência safra 23, 24 é uma maior rentabilidade em relação à safra 22, 23. Mas um ponto de atenção. Nós temos que cada dia produzir mais com responsabilidade, mas utilizando ferramentas que nos garantem produtividade. Para isso, nós temos que cada dia usar mais tecnologias. Nós não podemos entender que o preço das commodities caíram, então eu tenho que diminuir investimentos. Não, é o contrário. Eu tenho que agora ser cada dia mais eficiente. E aqui demonstra que se eu saio de uma produção de 60 sacos por hectare, lá em Sorriso, para uma busca de 80, que é desafiador, mais do que eu triplico o meu resultado. Eu saio de 14% para 52%. Então, a busca cada dia mais de aumentar o teto produtivo é missão nossa como indústria, é missão das cooperativas no papel da extensão rural, de transferir esse conhecimento para o produtor, mas o produtor cada dia mais tem que estar consciente, para ele se tornar cada dia mais forte, eficiente e bem na sua operação, ele tem que cada dia produzir mais. Se ele produzir menor do que 60 sacos, praticamente ele não vai ter resultado nenhum na sua produção, no seu resultado financeiro. E podendo afirmar que na média hoje, produtores hoje estão entre 68, 65 até 70 sacos, irão participar de um resultado acima de 30%, que aí se torna interessante. A evolução preço de milho, como se diz, nunca vistos, né? Tive a oportunidade de plantar milho, no plantio, o milho estava 95. Nós sabemos a dificuldade que é fazer trava de milho, muito diferente de soja, que você tem capacidade de, antes do plantio, travar 100% da sua produção. E na colheita, nós experimentamos entregar milho aí a próximo a R$60. E falo, vai oscilar um pouco mais? Vai, porque o consumo interno nosso cada dia vai ser maior. Porque vocês, como cooperativas, cada dia mais estão verticalizando suas operações e transformando milho, soja em carne. Nós temos condições em 10 anos de ser o país que representa 30% da produção de carnes do mundo. Só nós temos essa capacidade em área e capacidade de transformação, tanto de milho e soja, em pescados, milho e soja. E ali mostra o milho próximo R$55, R$60. Por quê? Aumentamos muito a área plantada. A última safra foi excepcional. A safrinha agora vai ser recorde. Mas
o mercado chinês está substituindo o nosso milho pelo trigo. Então, a tendência é cada dia mais as exportações serem menores. Mesmo o Brasil agora já sendo o maior exportador. Então, nós temos que refletir muito o porquê nós não, de uma dificuldade de milho, de preço, não geraram uma oportunidade. Como algumas cooperativas aí, eu conheço algumas, principalmente a Cevale, que é parceira da Giroagro, tem uma verticalização muito forte em frango e peixes. E o mesmo cenário para milho também vem para o custo de produção. Nós teremos o melhor break-even dos últimos anos. Nós podemos falar que a safra passada foi um custo de 105 sacos e que recuou, não tanto quanto soja, mas recuou para 95,7 para cobrir os custos da produção atual. Já uma melhora de 9,2. Mas, na minha visão, eu acho que a verticalização regional das cooperativas para fazer o processo de transformação e exportar carne se torna mais estratégico para uma segunda safra, que é milho. Falam-se de ambiente, falam-se de estratégia, mas eu acredito que é o ecossistema do agro, cada dia está mais forte, conectado ao cooperativismo. Nós podemos afirmar que mais de 50% do agro passam pelas cooperativas. Cooperativas aqui que tamanho da história. O tamanho da história de resiliência e de superação, os próprios números demonstram. A OCB afirma que até 2030, 1 trilhão vão passar por cooperativas. Mas, ao mesmo tempo, isso nos engaja, nos desafia, mas também nos compromete. Porque nós temos o papel mais nobre, que é produzir alimentos. E aqui os números são estratosféricos. Produtos mais exportados por cooperativas. Podemos afirmar que 1,7 bilhões é frango. 1 bilhão é soja. Café vai atingir próximo também de 1 bilhão de reais. E carne suína, 902 milhões de reais. Mas aqui mostra um caminho que as grandes cooperativas precisam refletir sobre os próximos anos. O porquê não transformar exportações de soja em exportação de carne? E que tem-se alguns comentários muito, talvez não relevantes ainda, podendo ocorrer uma pandemia suína na China. Mas também tem-se alguns comentários de muitas cooperativas no sul que já estão preocupados da gripe aviária de aves migratórias. Então nós temos que estar atentos. Esse cenário que hoje é eficiente na relação de troca, mesmo com a queda do dólar e com a queda dos preços de commodities, nós estamos retornando às médias históricas de performance em resultados. Não tão quanto foram nos últimos 2 anos, nos momentos de pandemia. Os produtos que as cooperativas mais participam no agro. 75% do trigo exportado passa por cooperativas. No soja, 52%. Em café, 55%. Leite, 46%. Milho, 53%. Algodão, 48%. E feijão, 43%, suíno, 50%. Temos compromisso, sim.
como o produtor tem um compromisso de cultivar com muito amor e carinho as suas áreas, as suas lavouras, cuidar das suas matas, do meio ambiente, nós temos o nosso compromisso junto com vocês, sabendo que as cooperativas hoje representam 50% das nossas exportações. E afirma-se que até 2030, o mundo tem que produzir 40 milhões de toneladas de soja a mais por ano. Sendo que nesse último ano, o mundo produziu 11,6. A projeção esse ano é de 410 milhões de toneladas. E o Brasil participando aí de 165 milhões de toneladas. O mundo tem que produzir 40 milhões de toneladas a mais. Aumento de áreas, aumento de produtividades, aumento de teto produtivos. Então nós temos que influenciar, temos que melhorar os nossos mecanismos de gestão, mas eu percebo nesse novo cenário do agronegócio, pós-pandemia, equalização de valores de commodities, é mais na influência sobre os produtores, que eles têm que continuar produzindo com mais técnica, com mais cuidado, para entregar cada dia mais produtividade. Para nós não entrarmos num vício de buscar sobrevivência, e sim superar recordes. E nós sabemos construir juntos, cada dia, a superação de recordes. Giroagro tem orgulho e prazer de afirmar que nós participamos juntos das maiores, melhores, das menores e melhores cooperativas do Brasil, distribuídas em todo o território brasileiro, desde o Rio Grande do Sul, ao Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, aqui presente na plenária vários dos nossos clientes, que nos estimulam e nos provocam cada dia mais a buscar tecnologias e oferecer a vocês produtos e serviços para que a gente possa levar para o produtor rural, para que os nossos tetos produtivos cada dia sejam maiores. E aqui um cenário que leva muita reflexão. Nós sabemos o quanto que o agro evoluiu, nós sabemos o quanto foram aumentadas as produtividades nos principais cultivos, mas aqui mostra que aonde se tem cooperativa, 63% dos seus cooperados são assistidos. Mas, no todo, aonde não se tem cooperativa, 80% não são assistidos. Então, olha o tamanho da oportunidade para as cooperativas poderem aumentar a participação territorial. Temos percebido movimentos de grandes cooperativas nos últimos 5 anos, em aumento de unidades, em participação. Mas aqui mostra que nós temos 80% dos nossos produtores não assistidos por cooperativas. E mesmo sabendo que metade da nossa produção é proveniente de área de cooperativa. Aqui é uma exemplificação de tecnologia de aplicação num serviço da Giroagro junto aos nossos clientes. Nesse caso específico, é uma cooperativa nossa do Paraná, parceira nossa há mais de 10 anos, da nossa equipe, levando conhecimento ao produtor para falar sobre cauda, sobre volume, performance dos defensivos, sobre as aplicações, levando conhecimento. Então, esse é o dever de nós, indústrias, mas também é o papel cada dia mais das cooperativas na difusão de tecnologias. Tanto quanto o Roberto Rodrigues comentou ontem aqui, o Brasil levou 500 anos para atingir 100 milhões de toneladas.
Depois 14 anos para dobrar. Chegamos a 200 milhões. E 8 anos depois, nós vamos entregar esse ano mais de 312 milhões de toneladas de grãos. E falo, mérito totalmente de vocês que acreditam, são apaixonados, são homens do campo. Eu participo do evento há mais de 3 anos, eu fico feliz de escutar Irineu Dalar, com mais de 33 anos na gestão. Pega lá Coamo Galacim, com mais de 40. Pega seu Alfredo, dentro do próprio Paraná também, próximo de 30 anos. Cooperativas que vivem no mesmo espaço, que se respeitam, mas que fazem o produtor rural de 5 hectares ou até de 1.000 hectares ter o orgulho de falar, eu sou cooperado. Essas cooperativas, como outras cooperativas de café, como a Copama, a Cocatrel, a Minasul, cooperativa de cereais e de citros também, que são parceiras nossas, como a Copercitros, tantas outras que estão presentes aqui, que tem que se orgulhar sim, mas tem que ter um sentimento. A nossa missão ainda não está cumprida. Nós temos que continuar cumprindo a nossa missão cada dia mais e passar para as nossas gerações amor, paixão e o compromisso nosso com o mundo, que é produzir alimentos cada dia mais em quantidade e qualidade. Então, nosso Brasil, com a produção de alimentos, gostaria de compartilhar com vocês um vídeo. Eu ainda tenho 2 minutos na minha apresentação. Um vídeo da Giroagro, pela qual eu represento, e que eu me orgulho muito. O sol nasce todos os dias, as plantas continuam crescendo, a chuva continua caindo, o mundo continua girando, a vida não para. Todos os dias o mundo precisa de alimentos e o Brasil fornece 1 a cada 4 pratos de alimentos servidos todos os dias. O agronegócio nutre o Brasil e a Giroagro nutre as plantas que nutrem vidas. É a nossa responsabilidade alimentar o mundo, superando toda e qualquer dificuldade, na certeza de que tudo isso vai passar. O agro não para, o Brasil é agro e a Giroagro é 100% brasileira. Giroagro, juntos somos mais. Sou brasileiro, sou patriota, amo o que eu faço, tenho orgulho de ter me formado em engenheiro agrônomo e tenho mais orgulho ainda de ter uma empresa que faz acontecer junto com vocês, que são exemplos não só para o Brasil, são exemplos para o mundo. E há 2 anos nós sabemos o quanto o Brasil é reconhecido lá fora como o Brasil do futebol ou o Brasil do carnaval. Nós tivemos o orgulho e o privilégio de mostrar para o Brasil e talvez até para o mundo que o Brasil é o país do futebol, mas nós somos uma empresa do agro que também faz bonito nos campos, nos diversos campos do Brasil, nas mais diversas culturas. E aí foi o estímulo da Giroagro se tornar patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, representando cada um de vocês que jogam lá no campo no dia a dia, mesmo tendo um time do coração. Eu sou de Minas Gerais, lá nós temos 2 disputas muito boas, que é o Atlético e o Cruzeiro. Eu sou cruzeirense. Mas a nossa marca, estando no Brasileirão, representa todos os times pelas quais hoje a gente nos orgulha de participar em todos os estados da federação. Muito obrigado.